Olá, eu me chamo Gabriele Summers e a minha companheira desta apresentação se chama Melissa Schell. Esse trabalho ele será direcionado à disciplina de literatura. O autor da segunda geração modernista escolhido pela dupla é o querido e conhecido Mário Quintana. Vamos começar contando um pouquinho sobre a sua vida. Inicialmente, Mário Quintana nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906, filho de Celso de Oliveira Quintana, um farmacêutico, e de Virgina de Miranda Quintana. Ele iniciou seus estudos na escola elementar e depois na escola do mestre português Antônio Cabral Beirão, em sua cidade natal. Aprendeu também noções de francês com seus pais. Ele foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Foi considerado também um dos maiores poetas do século XX, mestre da palavra, do humor e da síntese poética em 1980. Mário recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, conhecido também como ABL. No ano seguinte, o poeta recebeu o Prêmio Jabuti de Personalidade Literária do Ano. Em 1919, ele se mudou para Porto Alegre e ingressou no Colégio Militar de Porto Alegre em regime internato. Nessa época, publicou seus primeiros versos na revista literária dos alunos do Colégio Militar. Em 1923, Mário Quintana publicou um soneto no Jornal de Alegrete, com o pseudônimo de JB. Em 1924, deixa o Colégio Militar e começa a trabalhar como atendente na livraria O Globo, onde permanece durante apenas 3 meses. Em 1925, ele retorna para Alegrete, onde ele passa a trabalhar na farmácia da família. No ano seguinte, em 1926, ele ficou órfão de mãe. Nesse mesmo ano, o Quintana foi premiado em um concurso de contos do jornal Diário de Notícias de Porto Alegre, com o mesmo conto, A Sétima Passagem. No ano seguinte, seu pai faleceu. Mário, ele não se casou, ele não teve filhos. Ele viveu a grande parte da sua vida em apenas quartos de hotéis. O lugar onde ele morou cerca de 15 anos em Porto Alegre, chamado Hotel Majestic, atualmente é um centro cultural chamado Casa de Cultura Mário Quintana. Em 1940, Mário Quintana publica seu primeiro livro de sonetos, chamado de A Rua dos Cataventos, um livro muito conhecido. A aceitação de sua poesia levou vários sonetos a serem transcritos em antologias e livros escolares. Falando agora um pouquinho sobre obras, a linguagem que Quintana ele utiliza em seus textos é simples, fluida, introspectiva e muitas das vezes irônica. Temas como amor, o tempo, a natureza são os preferidos do poeta. Mário, ele foi um ávido leitor e escritor. Escreveu obras muito poéticas, além de obras do infanto-juvenil. Algumas delas legais a ser citadas são A Rua dos Cataventos, 1940, Canções, 1945, Sapato Florido, em 1947, Espelho Mágico, em 1951 e também Batalhão das Letras, em 1948, além de diversas outras. Mário Quintana faleceu em Porto Alegre, dia 5 de maio de 1994, próximo de seus 87 anos, vítima de problemas cardíacos e respiratórios. Ainda falando sobre as suas obras, vamos fazer uma análise crítica à obra A Rua dos Cataventos. Foi o primeiro livro de poesia de Mário Quintana, publicado no ano de 1940, quando ele tinha 34 anos. Este livro é composto por 35 sonetos. A referência primordial presente nos textos é a sua infância. Mário Quintana também traz para a reflexão a morte, e para isso ele usa alguns elementos, como o tempo, ruas, ventos, nuvens, a lua, o sol, entre outros. Em sua obra há a presença de características como linguagem coloquial, analogias com questões do dia a dia da população, trabalho com assuntos do cotidiano, simplicidade na linguagem, sendo acessível às mais variadas classes sociais, rejeição à linguagem rebuscada e jogo de palavras. Não há uma linguagem robusta como os dos antigos parnasianos, nem esotérica como as dos simbolistas de antanho. Nos seus sonetos há humor e simplicidade. Também há o uso de figuras de linguagem como ambiguidade e antítese. Suas obras não se encaixam precisamente em uma classificação exata, porém, para os críticos literários, normalmente é associado à segunda geração modernista. Mário Quintana gostava de fazer caminhadas pelas ruas de Porto Alegre.
Em seus sonetos, ele citava coisas do dia a dia e do cotidiano, como podemos ver em um trecho no soneto número 1. Na minha rua há um menininho doente. Enquanto os outros partem para a escola, junto à janela, sonhadoramente, ele ouve o sapateiro bater sola. Como dito antes, o autor fazia reflexão sobre a morte, e para isso ele usava alguns elementos como o tempo, ruas, a lua, o sol e outros. No soneto número 17, ele fala: Quando eu morrer, e no frescor de lua da casa nova me quedar a sós, deixai-me em paz na minha quieta rua. Nada mais quero com nenhum de vós, quero é ficar com alguns poemas tortos. Mário Quintana também usava uma linguagem simplista, como é possível perceber no soneto de número 2. Dorme, ruazinha, é tudo escuro, e os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Quando jovem, Quintana foi um espírito insubmisso. Suas poesias já foram acusadas de alienação e sentimentalidade. Neste soneto a seguir, o autor fala sobre os sentimentos, sendo positivos ou negativos. Há um personagem construído de forma emocional, com experiências e emoções ruins. Porém, apesar de tudo, o personagem continua sendo forte e totalmente fiel ao seu Deus. No soneto 30, ele começa com indícios de tédio, com uma ideia de uma vida imemorável, ironiza o sofrimento e provoca os superiores da igreja. Tão leve estou que já nem sombra tenho, e há tantos anos de tão longe venho que nem me lembro de mais nada agora. Tinha um surrão todo de penas cheio, um peso enorme para carregar. Porém, as penas, quando o vento veio, penas que eram, esvoaçaram no ar. Todo de Deus me iluminei então, que os doutores sutis se escandalizem. Como é possível sem doutrinação? Mas entendem-me, o céu e as criancinhas. E ao ver-me assim, num poste as andorinhas. Olha, é o idiota desta aldeia, dizem. E por fim, para encerrarmos esta apresentação, foi-nos proposto uma análise crítica de uma das poesias de Mário Quintana. A poesia escolhida se chama O Tempo, conhecida também como 666. Irei recitá-la. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Bom, essa poesia ela é uma composição curta, de verso livre, na qual o sujeito lírico reflete acerca da condição humana e a passagem inevitável do tempo. O verso inicial, ele apresenta a vida como uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa, ou seja, transmite a ideia de que os indivíduos nascem com uma missão para cumprir. Assim, a própria existência é encarada como uma tarefa, uma obrigação, um peso que a gente vai adiando, não é mesmo? Nos próximos versos, pode-se perceber que, primeiro, nós nos distraímos e já são 6 horas, mas ainda há tempo. De repente, quando nos distraímos de novo, passaram-se 6 dias e já é sexta-feira. Do nada, o tempo voa e quando reparamos, passaram décadas, 60 anos, e continuamos adiando a vida. Os números referidos nessa passagem formam o título do poema, 666. É evidente a simbologia bíblica presente na escolha deste número, associado ao mal, à destruição. Desse modo, a efemeridade da vida e o ritmo inevitável do tempo surgem como uma condenação para o sujeito poético e para toda a humanidade. Com 666, ou O Tempo, Mário Quintana ele combina sua produção poética com reflexões existenciais, partilhando com o leitor a sua experiência e as suas aprendizagens. Quintana, ao escrever Esconderijos do Tempo, reflete sobre o seu percurso, percebe que aproveitar a vida é uma emergência. Na verdade, é verdadeiramente tudo que precisamos fazer.